Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar, pois são elas que nos impulsionam, nos alimentam, nos dão ânimo, força e coragem para continuarmos na jornada em busca da felicidade e da perfeição. E como estamos a caminho, todos nós temos vícios, temos defeitos, os quais, como bons jardineiros, precisamos arrancar do nosso coração. Mas tem uns que estão enterrados tão fundos, tão enraizados, que não vamos conseguir vencê-los nesta encarnação. Então, vamos enterrá-los mais fundo ainda, cavando masmorras a eles. E a nossa reflexão, nesta segunda-feira, é do Evangelho de João, onde Jesus diz o seguinte: ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Nesta exemplificação, nos ensina Jesus como alcançar o título de Filho de Deus. É um trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituem traços fundamentais das suas lições na Terra. Jesus foi um exemplo disso, né? No período em que esteve entre nós, não parou de trabalhar para divulgar que o seu reino não era deste mundo, que o seu reino era a pátria espiritual, para onde nós vamos ou retornamos depois da morte. E para chegarmos lá, numa situação positiva, o que é necessário? O nosso desprendimento dos interesses inferiores do mundo, ou seja, nos liberar das restrições da matéria, da preocupação com a matéria. Precisamos trabalhar, como diz ali, ativa e incessantemente, para manter o nosso corpo saudável, mas precisamos principalmente trabalhar para elevar o nosso espírito. E só fazemos isso quando nos submetemos aos desígnios divinos. Quais são os desígnios de Deus? Primeiro, é aumentar a nossa cota de amor no nosso coração. Por isso que Jesus, há 2000 anos atrás, nos disse: ama a Deus e ama teu próximo. Fazendo isso, estaremos começando a nos libertar dos interesses inferiores e nos submetendo aos desígnios divinos. Então, aumentando a nossa capacidade de amar, nós compreendemos que Deus não é aquele Deus vingativo e cruel que mandava passar os inimigos a fio da espada. Aquele era o Deus dos judeus, um povo ignorante, inculto. Claro que teve seu lado positivo, porque trouxe para o planeta a ideia da existência de um Deus único. Até então, todos os povos eram politeístas, ou seja, aceitavam a existência de vários deuses. Então, esse Deus vingativo e cruel era para manter o povo unido. E aí Jesus, quando veio, disse: eu não vim mudar a lei, vim dar cumprimento. Ou seja, fazer com que os homens compreendessem a evolução da ideia de vários deuses para a ideia de um Deus só. Nos trouxe a ideia de um pai. Um pai, de vez em quando, tem que ser disciplinador para com seus filhos. Só que, a partir da vinda de Jesus, o apóstolo Paulo nos identificou Deus como sendo amor. E a partir daí, nós estamos aprendendo a conjugar o verbo amar. É claro que nós conjugamos o verbo amar ainda no sentido possessivo. Meu amor,
meu time de futebol, meu partido político, minha família, meu. Então, o que precisamos fazer? Substituir o meu por nós. E o Cristo nos induziu a ser mais alguma coisa. Convidou-nos para sermos filhos. Até então, nós acreditávamos que éramos servos de Deus, não é assim? Pois é, o servo, com dedicação, com amor, principalmente com modificação, se transforma num filho e permanece ao lado do Pai. E aí nós precisamos aprender uma coisa, a tal da humildade. Ah, mas é difícil ser humilde, não é? Enquanto à nossa volta, todo mundo é doutor em alguma coisa. Tem gente que é doutor em nada, mas dá um pitaco em tudo, não é assim? E aí, à medida que nós vamos aprendendo a respeito da humildade, o humilde, aquele que tem sabedoria, deixa o tolo falar, deixa o cara falar. Você já que está a dizer que é o melhor nisso, naquilo outro. Porque nós sabemos, muitas vezes, que em muitos quesitos nós somos melhores do que os outros, mas não precisamos alardear. O importante é o quê? É que Deus e os bons espíritos conheçam o nosso íntimo, conheçam a nossa disposição de servir a Deus como filho, não como servo. Então, é claro que para que isso aconteça, muitas vezes a gente espera que Deus nos dê a retribuição nesta encarnação. Ah, eu vou tentar ser bom, eu ajudo 2 ou 3, recebo deles em gratidão, viro as costas e digo, não, o mundo não merece a minha ajuda. Merece. Porque quando nós recebemos a ingratidão de alguém, é que nós precisamos aprender com isso. Aprender o que dizia Jesus, ajuda e paz. Em um planeta como o nosso, que é um planeta de provas e expiação, onde há muito sofrimento, ansiedade, aflição, delírios e dores ásperas, nós temos que ser como o sândalo que perfuma o machado que o corta. Temos que aprender a ser assim. Só assim, com certeza, seremos chamados de filhos de Deus, ou seja, aqueles que cumprem, que compreendem e cumprem os desígnios de Deus, que é a expansão, a evolução do universo. A partir da nossa reforma íntima, da nossa transformação, nós vamos ensinando os outros através do exemplo, como fez Jesus. Pense nisso. E enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.